Olá, jovem! A professora Ellen falando sobre o PET 7, primeiro ano do ensino médio. Vou ajudá-los a resolver os exercícios e assim aprendemos um pouco. Nessa semana 1, o assunto é Introdução à Embriologia, Segmentação e Tipos de Ovos. Exercício 1. Em relação aos ovos oligolécitos, responda: que animais ocorrem? Ovos oligolécitos são esses que têm no meio o núcleo com o DNA, no citoplasma o vitelo, sendo bem distribuído. Ocorrem nos animais. Resposta: equinodermos, anfíoxos e mamíferos. Nos equinodermos são os animais que são as estrelas do mar, ouriço do mar. Anfíoxos, esses são animais primitivos encontrados na areia. Olha só a foto deles lá, né? Tá vendo? Bom, pergunta B. Que tipo de segmentação? Segmentação total, ou seja, em toda a parte do ovo vai haver mitoses e este ovo todo vai ser dividido até formar uma massa de células e um indivíduo. Ok? Vamos para 2. Na 2. Que em relação aos ovos megalécitos, responda. Vocês vão observar que na apostila PET não tem essa descrição de megalécitos, tá? Como heterolécitos. E são esses tipos de ovos que temos o polo animal com material genético acoplado em uma borda da célula e muita quantidade, abundante quantidade de vitelo. Em que animais ocorrem esse tipo de óvulo? Nas aves, répteis, peixes e cefalópodes. Cefalópodes são as lulas, os polvos. Letra B. Que tipo de segmentação ou clivagem sofrem ao iniciarem o desenvolvimento? Bom, ao contrário dos mamíferos, ocorre nesse tipo de óvulo a segmentação parcial, ok? Vamos para agora a pergunta 3. Universidade Federal. Em relação ao desenvolvimento embrionário dos animais, foram feitos os seguintes comentários. Daí você lê toda a questão e vê o que ele está pedindo aqui embaixo. É correto o que se afirma na opção. Quando vocês verem esse tipo de questão, preste atenção no que está pedindo, porque às vezes ele fala é incorreto. Então, às vezes ele quer saber as respostas verdadeiras e às vezes ele quer saber as respostas falsas. Cuidado com as pegadinhas no Enem, ok? Vamos lá. A gente vai fazendo por eliminação, tá? Então, vamos lá. Primeira, vamos ver se é verdadeira. Ovos heterolécitos têm grande quantidade de vitelo? Sim. Tem um polo vegetativo chamado de polo animal? Sim. São encontrados em celeterados, poríferos, equinodermos, protocordados e mamíferos? Não. Acabamos de ver que equinodermos e mamíferos é outro tipo, não é desse tipo de ovo. 2. Durante o estágio de segmentação, o zigoto origina blastômeros. E da mórula origina-se a blástula, caracterizada por uma camada de células que compõem a blastoderme. Ok, é isso mesmo, a 2 está correta. 3. A blástula origina a glástula, caracterizada por 4 folhetos germinativos, ectoderma, endoderma, mesoderma e deuteroderma. Até aqui tudo bem, está correto. Quando ele cita aqui que são gerados por embolia ou epistasia, jovens, procurem o que significa no dicionário estes termos. Vocês vão ver que não tem nada a ver com a embriologia. Então, a resposta correta fica letra C, somente a afirmativa 2.
Vamos para a questão 4. Na questão 4, o fiscal está dizendo: óvulos de mamíferos são pequenos, microscópicos. Já o óvulo de galinha tem mais de 3 centímetros de diâmetro. Que substância armazenada no citoplasma do óvulo responde por essa diferença de tamanho? Bom, nós acabamos de ver que temos o vitelo, que vai diferenciar o tamanho delas, conforme a quantidade, a abundância deles e a posição também, né, de que ele ocupa na célula. Letra B. Qual a razão desta diferença do tamanho, considerando-se a reprodução dos mamíferos e das aves? Bom, os mamíferos têm ovos oligolésticos. As aves já é outro tipo de ovos, né? Então, a gente responde deste jeito. Devido ao tipo de segmentação e distribuição do vitelo, sendo que nas aves tem muito vitelo com sucessivas mitoses, enquanto nos mamíferos há menos vitelo. Aqui eu colocaria menos, não pouco, tá? Porque nos mamíferos tem bastante vitelo, mas só que é mais distribuído, diferenciando os tamanhos dos ovos. Então, a quantidade de vitelo e o tipo de segmentação modifica o tamanho dos óvulos nos animais. Ok, jovem, estamos prosseguindo. Vamos para a questão 5. Na questão 5, eu preparei aqui para vocês um quadro que vai aparecer aqui, que é bom vocês copiarem, porque esse quadro resume toda essa aula. E para quem está estudando para o Enem, é uma forma de memorizar quando a gente copia no caderno, tá ok? Então, vamos lá. A gente vai ler e começar a fazer exclusão. Aqui já tem a resposta, né? Letra D, mas vamos ver por que eu escolhi a letra D. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Nos animais, a clivagem varia conforme a quantidade de vitelo. Sim, nós já vimos. Em tchararã, a clivagem é total, pois eles apresentam ovos tchararã. Bom, vamos ver aqui na nossa tabela quais são os que têm clivagem total. São esses dois só. Os dois aqui de baixo não são. Então, só esses dois aqui. Então, pode ser oligolécito ou mesolécito. A gente indo nas questões, a gente vê. Heterolécito já não é. Telolécito já não é. Oligolécito pode ser. Oligolécito pode ser. Tesolécito não é. Então, nós ficamos com a letra C e a letra D. Quais são os animais oligolécitos? Equinodermos, anfíoxos, mamíferos. Vamos estar completamente adequado. Oligolécitos com mamíferos, certo? Oligolécitos com répteis? Não é o mesmo tipo de ovo do jacaré e o óvulo do mamífero é totalmente diferente. Então, a letra C também já foi excluída. Já resolvemos o exercício, letra D. Completando tudo, então ficaria: em mamíferos, a clivagem é total, pois eles apresentam ovos oligolécitos. Por outro lado, em peixes, a clivagem é parcial, pois seus ovos são telolécitos. Ok, pessoas? Agora, essa questão 6. Observe o desenho. Temos o desenho exatamente do que eu pus nessa tabela anterior, os tipos de óvulos e alguns representantes desses tipos de óvulos. Vamos ver quais são a questão correta. Os grupos representados apresentam um tipo de ovos diferentes? Sim. Com segmentação igual? Não. Acabamos de aprender que esses dois é segmentação total e esses dois é parcial. Letra B. O tipo de ovo humano é semelhante ao de ave? Não. Nós não temos o mesmo tipo de ovulação de que a galinha, né? C. O ovo da ave apresenta mais vitelo do que os demais ovos? Sim. Olha só o da ave. Olha como está concentrado aqui, né? O tipo do ovo do jacaré é semelhante do inseto? Não. Répteis é uma coisa, insetos é outra. Todos os grupos apresentam pelo menos 3 tipos de ovos? Não. Cada grupo de animal tem um tipo só
de ovos. Prosseguindo para 7. Na 7, ele diz o enunciado: as figuras a seguir representam fases da segmentação de um ovo anfíoxo. Lembre-se que o anfíoxo, ele é isolécito, né? A seu respeito, foram feitas 3 fases. Então, aqui ele começou com o ovo, começou a dividir em blastômeros, né? Até formar mórula, né? Aqui não está terminado as fases ainda, teria mais uma fase aqui, que seria a glástula. Eu coloquei uma outra ilustração um pouco melhor para entender, né? Ó, zigoto vai dividindo, até que se forma a mórula, que é esse agregado de células, e depois a blástula com uma cavidade. Assinale a alternativa correta. Mesma coisa, nós vamos uma a uma por exclusão. As células resultantes da multiplicação dos zigotos são conhecidas por blastômeros? Sim, cada uma dessas é um bastômero. O ovo multiplica-se por mitose? Sim. A figura 6 representa a fase embrionária da mórula. Sim, olha, um agregado mórula, ok? Então, está correta a letra D. 1, 2 e 3. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês não desistam, porque o estudo é muito importante para a nossa vida, né? Então, você é capaz. Siga em frente, jovem. E até a próxima aula.